E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de ontem, que eu acredito que vocês devem ter assistido a videoaula, que é sobre a Revolução Francesa. Hoje em especial nós vamos falar sobre o cotidiano na Revolução Francesa e é importante nós discutirmos, porque o que vai diferenciar a Revolução Francesa das demais revoluções que ocorreram até então? A Revolução Francesa, conforme nós já discutimos nas aulas passadas, ela vai basear-se no iluminismo, Então ela vai pegar o iluminismo como base, principalmente as ideias de um liberalismo político, como de John Locke, de respeito às liberdades individuais. É claro que nós vamos ver diferenciações, os conceitos de liberdade, igualdade, fraternidade, eles são entendidos de formas distintas entre os grupos sociais da Revolução Francesa. Caberia uma discussão, nós fazermos o que significa cada um desses termos. Acredito que cada um de vocês teria teriam posicionamentos um pouco distintos sobre o que é liberdade, sobre o que é igualdade. Então é interessante nós pensarmos que as palavras elas têm diferentes significados para diferentes pessoas, diferentes grupos, tá? Então, nesse sentido, a Revolução Francesa, principalmente quando os jacobinos assumem o poder ali no período da República Jacobinista, você tem algumas mudanças que elas são significativas. Ao primeiro momento, elas parecem tolas, Elas podem parecer bobas, mas elas são significativas. Por exemplo, quando nós falamos de igualdade, igualdade jurídica, todos iguais perante a lei, é uma questão de você ter um tratamento realmente entre iguais, não fazer distinção entre as pessoas. E a nossa sociedade, por mais que nós gostamos de falar que baseamos ali nos princípios do iluminismo nos dias de hoje, vivemos uma sociedade que nós chamamos de moderna, o que ocorre? Ocorre que o tratamento que se dá a determinadas profissões, a determinadas pessoas, cargos, eles acabam mostrando um processo de diferenciação. Um exemplo, se eu chamo, quando eu vou num médico, eu chamo ele de doutor. Isso acontece também com advogado. Eu tenho formas de tratamento diferentes para determinados cargos e funções. Essa diferenciação ela acaba fazendo com que as pessoas não se entendam como iguais. Então parece uma coisa que é boba, mas ela é muito interessante nós pensarmos nisso, Ainda mais aqui no Brasil, se você parar para pensar que as pessoas têm uma mania horrorosa, de virar para outra e falar: você sabe com quem você está falando? E aí tenta dar o que nós chamamos de carteirada, Aí quer mostrar, por exemplo, que é delegado, quer mostrar que é juiz, juíza, quer mostrar que é advogado, quer mostrar que é médico, quer mostrar... Ou seja, não quer um tratamento realmente de igualdade. Então, na Revolução Francesa, o que eles vão fazer? Eles vão abolir essas formas de tratamento. Para não... E eu estou falando dos doutores, tá, mas não é só isso. Quando eu chamo, por exemplo, uma pessoa de senhor, senhora, seu fulano, isso acaba sendo um elemento de diferenciação. Vocês já devem ter passado por experiência de em algum lugar as pessoas: meu rei, não sei o quê. Então o que na França vai ser estabelecido? Isso é interessante como princípio de igualdade. Todos vão ser chamados de cidadãos, que é o que eles são. São submetidos à lei, a lei é igual para todos, sendo assim não há um porquê você diferenciar, pela forma de tratamento as pessoas. Então é interessante observarmos isso dentro do processo da Revolução Francesa, que é um grande avanço, por sinal. Então, todas as pessoas, advogados, não são chamados de advogados, são homens da lei. Pronto, ponto final. Não é doutor. E vamos chamar também, por exemplo, impostos. É uma palavra que, de imposição, de obrigatoriedade. Eles vão chamar de contribuições, uma vez que eles que vai ser estabelecida aquela ideia de que o imposto ele retorna em forma de benefício social, ele retorna para a sociedade. Então, não deve ser visto como uma imposição, mas sim como uma contribuição dos cidadãos ao Estado. E os nomes de ruas e praças também foram rebatizados, retirando os nomes que lembravam os antigos regimes, colocando novos nomes e tentando fugir do nome de pessoas, para não ficar ali uma questão da exaltação de certos grupos, de certas pessoas. Então é interessante, parece uma coisa boa, mas parem para pensar o quanto no nosso cotidiano nós utilizamos formas de tratamento como forma de diferenciação das pessoas, dos grupos sociais.
Então é uma coisa bastante legal para se pensar. As mulheres na Revolução Francesa, injustiçadas, né? Eu já falei com vocês na aula passada sobre esse papel das mulheres que foi fundamental durante o processo da Revolução Francesa, e as mulheres foram traídas nesse processo. Então, agora, fica uma impressão, né, quando nós estudamos a Revolução Francesa a partir das narrativas oficiais, das trajetórias políticas, fica parecendo que as mulheres não tiveram uma participação, volto a repetir o que eu falei na aula passada, né, de protagonismo, quando elas foram sim protagonistas. Então elas reivindicaram igualdade de direitos civis e de cidadania política, participaram de sublevações, protestos, reuniões na Assembleia, elas estavam presentes em todos os processos, em todos os momentos, e conforme eu falei para vocês na aula passada, em muitos deles elas lideram esse processo. Criaram associações femininas para discutirem questões sociais e políticas, e aí quando veio a Constituição, né, elas tiveram direito a divórcio, o que em certo sentido representa um avanço, né, porque as mulheres não tinham esse direito, mas ao mesmo tempo vai negar a elas, a Constituição francesa, a vida pública, né? Então as mulheres vão estar afastadas do cenário político, isso é muito prejudicial e uma grande traição a tudo que as mulheres fizeram até então. Então, volto a repetir, as mulheres tiveram um papel exemplar durante o processo da Revolução Francesa, lideraram movimentos, estiveram, né, em todas as discussões, tá? Elas tinham não só um conhecimento intelectual sobre os pontos a serem discutidos dentro da Revolução Francesa, como também um conhecimento de vida, de experiência, já que tem uma coisa que nós precisamos retirar assim, do nosso senso comum, aquela ideia de que mulher não trabalha, né? Não trabalhava ao longo da história. As mulheres sempre foram, né, na maioria das famílias, as mantenedoras das famílias. Então, elas tinham, por exemplo, as primeiras pessoas a sentirem oscilações de preço, a sentirem crise econômica, eram justamente as mulheres, porque elas sustentavam as famílias, na maioria das vezes. Então, além de todo o conhecimento intelectual, elas também têm um conhecimento de vida, de experiência, de prática dentro desse processo. A arte também vai ser modificada. Então, vocês estão vendo que está modificando tudo, né? A fala, as formas de tratamento, os espaços públicos, porque por mais que a Constituição não tenha contemplado as mulheres, nós temos que entender que na Revolução Francesa, né, você tem as mulheres conseguindo ali um espaço, pelo menos de discussão nas assembleias, né, então elas conseguem discutir e levar suas reivindicações, então isso é interessante. Mas não foi atendida, sim, mas foram ouvidas, né, tanto é que esses grupos, né, de mulheres feministas continuam. Muitos historiadores e historiadoras colocam, né, justamente a Revolução Francesa como início do processo do movimento feminista, que vai lutar ali por uma sociedade igualitária, um tratamento igual entre homens e mulheres, que é o objetivo do movimento, tá? Nas artes também nós vamos ver uma mudança significativa. Era muito comum os artistas pintarem grandes personalidades, escreverem sobre grandes personalidades e tudo mais. Os artistas, principalmente os artistas plásticos, vão encontrar um novo elemento na Revolução Francesa, né? Esse elemento chama-se povo, o coletivo. Então vão ser pintados uma série de quadros com pessoas, entre aspas, anônimas, né? Ou seja, pessoas que não foram governantes, generais, né, e tudo mais, mas que tiveram presente nas manifestações, que lideraram muitas dessas manifestações, se manifestavam na Assembleia, mostravam toda a sua capacidade de articulação de ideias. Então, os artistas vão começar a retratar esses rostos anônimos que inicialmente passava desapercebido, porque você sempre procurava uma personalidade para ser herói, e na Revolução Francesa entende-se que o processo ele é coletivo, ele não é um processo individual, né? Você não tem um nome específico dentro do processo. Outros símbolos também vão ser utilizados, né? Por exemplo, se a gente pensar na Revolução Francesa, eu falei para vocês sobre a simbologia da queda da Bastilha, né? Que foi ali o grande símbolo a ser derrubado no processo da Revolução Francesa. A utilização do barrete frígio, né, que é aquele gorrinho vermelho que eles utilizavam na cabeça, a bandeira tricolor e a Marsella, que era uma canção que acaba se transformando em hino de luta, de reivindicação com os ideais da Revolução Francesa, né? Da bandeira, engraçado, porque
eles adotam a bandeira tricolor, e essa bandeira tricolor ela vai ser utilizada em vários países europeus. E aí, na questão da França, há várias interpretações sobre os elementos da bandeira, né, de o que eles representam: Paris, monarquia, sangue derramado, povo, enfim, você tem os três poderes, você tem diversas interpretações, mas tudo indica que o branco, né, que está ali no meio da bandeira francesa, seja da monarquia, que ela simboliza a questão da união, mas ela foi utilizada, né, durante em toda a Europa depois como símbolo desse liberalismo, símbolo desses estados, né, dessa concepção liberal de Estado que vai ser adotada durante a Revolução Francesa. E ainda criaram, né, o Sistema Internacional de Unidade, que é o sistema que nós inclusive usamos no Brasil. Tem até uma fase interessante, depois a gente vai discutir isso em História do Brasil, né, quando o Brasil importa esse sistema francês, gera uma revolta, a revolta do quilo, né, no Brasil, porque nós temos uma impressão, né, sempre de que as coisas sempre foram conforme nós a vemos, né? Então nós temos a impressão de que o mundo sempre foi assim, tal qual nós o concebemos. E é interessante você pensar que o sistema de peso e medida, por exemplo, era diferente. O Brasil adotava o sistema inglês e que você precisou de uma mudança na lei para adotar o sistema francês, que é criado na Revolução Francesa, que é esse sistema que nós usamos de metro, quilômetro, quilo, quilograma, né? Esse sistema foi criado ali na Revolução Francesa. E as heranças da Revolução Francesa... e uma outra coisa também, não está no livro de vocês, mas bacana da gente pensar, refletir, é a questão da própria vestimenta. Durante o processo revolucionário, eles vão acabar com aquelas regras de etiqueta, principalmente em relação à vestimenta, né? As vestimentas vão ser simples, todos vão vestir roupas não iguais, né, mas modelos iguais, semelhantes, para que a roupa não seja um elemento de diferenciação de grupos sociais. Também é importante e interessante nós refletirmos nessa perspectiva, né, do quão a roupa ela é um elemento de diferenciação entre os grupos sociais, e a França percebe isso durante o processo revolucionário e justamente tenta coibir também essas questões. Então até as cores eram ali um pouco padronizadas, justamente para poder não fazer com que as roupas fossem distinções sociais. Bom, as maiores heranças da Revolução Francesa: a bandeira, o hino, mas o principal são os ideais de liberdade. E aí nós podemos fazer várias discussões sobre liberdade. Prefiro fazer com vocês em sala de aula para que nós possamos discutir de uma forma mais ampla, né, e uma forma mais completa essa palavrinha que parece tão simples ao mesmo tempo tão complexa. Igualdade também, volto a repetir, a igualdade ela vai passar por uma questão de igualdade jurídica. É claro que as camadas populares vão entender no sentido de uma igualdade social, né, material, mas isso nós vamos discutir depois também. Fraternidade. E são ideais que estão presentes até hoje, né? Você pode ver que vários grupos lutam por igualdade. Se você pegar o movimento feminista, os movimentos afro-americanos, né, como o movimento afro-brasileiro, os movimentos LGBTQ+, então são movimentos que lutam, né, justamente os movimentos indígenas, que lutam por um princípio de igualdade. Igualdade não é eu parecer com você, vou deixar isso bem claro para vocês. A igualdade nesse sentido é de que nós possamos ser reconhecidos pelo Estado de forma igual, entendeu? Tratamentos iguais. Quando eu falo de tratamento igual, né, para grupos desiguais, eu tenho que ter tratamentos desiguais. É muito complexo, porque para que a minha cultura, a minha concepção de mundo, ela seja respeitada, eu preciso que a lei seja específica, então, para esse grupo, porque senão, se eu trato todos como a mesma coisa, como homogeneidade, eu acabo sendo desigual. Por exemplo, dentro da sala de vocês, nós temos, obviamente, desigualdades de processos de aprendizagem, no sentido de que, por exemplo, desculpa, ainda está no exemplo, né? No sentido de que alguns de vocês podem ter dificuldade em história, outros não. Um exemplo, para pegar a nossa matéria.
Se eu tomo uma postura de dar a mesma aula e tratar vocês de forma exatamente igual, eu não vou contemplar, por exemplo, aquelas pessoas que têm mais dificuldade na minha disciplina. Então, por exemplo, se você me chamar na carteira porque você está com dificuldade de um exercício, fala, não vou aí porque eu já fui ali, eu já fui aí uma vez e não fui ali nenhuma vez, então não vou aí. Entenderam? Esse é o tratamento. Eu estou sendo igual com todos. Ele está gerando desigualdade. Então, pensar a eliminação das desigualdades é pensar em tratamentos muitas vezes distintos. Eu digo isso porque as pessoas às vezes não entendem, não compreendem. Falam, mas determinados grupos querem leis específicas para eles. Sim, porque a lei, a regra, ela é geral. Só que só que a sociedade não é homogênea para que essa lei possa atingir a todos. Então, eu tenho que modificar essa lei muitas vezes em detrimento de um grupo. Não é que isso seja privilégio, isso é direito. É porque às vezes naquela forma como a lei foi colocada, eu que não estou nesse geral, nessa homogeneização, essa lei não me contempla e eu acabo ficando fora do Estado. Entendendo? Em sala de aula a gente vai discutir isso de uma forma mais aprofundada, mas só para vocês entenderem do que nós estamos falando desse princípio de igualdade. Então, até hoje nós temos esses grupos, nós temos diversos grupos que lutam pelo princípio da igualdade. E liberdade, que é um tema que nós discutimos muito, né? Ainda mais no Brasil recente, quais são os limites da liberdade. As pessoas falam, mas é minha opinião, tá? Mas a minha opinião, você é livre para omitir a sua opinião, assim como você também é livre para assumir as responsabilidades sobre ela, porque liberdade, num princípio mais filosófico, ela é responsabilidade acima de tudo. Eu sou livre para fazer o que eu quero, desde que eu assuma a responsabilidade pelos meus atos. Então, se eu tenho uma lei, se eu tenho uma regra que inibe que eu faça algo que eu queira, essa regra tem que ser obedecida. Mas aí retira a minha liberdade. Mas nós temos que entender que o princípio de liberdade, a organização do Estado, é formado dentro de uma cidade, dentro de um Estado, onde eu tenho diferentes grupos. E as leis, elas atendem, obviamente, a maior parte desses grupos. Por isso que é a democracia. Então, claro que em vários momentos, aquilo que eu quero fazer se esbarra naquilo que os outros grupos não querem que eu faça. Então, se há uma lei que regulamenta isso, o limite da minha liberdade é justamente a lei. Por isso vivemos no que nós chamamos de um Estado de Direito. Isso é lá da Revolução Francesa, né, que é justamente o Estado que vai regulamentar essas ações. E, pessoal, mas aí o Estado determina. Tá, mas quem comanda o Estado hoje? Nós não vivemos mais num sistema absolutista onde uma pessoa manda e as outras obedecem. Eu tenho o poder legislativo, que se vocês forem olhar, os deputados, senadores, deputados estaduais, vereadores, eles são eleitos pelo povo e devem representar os diversos segmentos sociais. Então, uma lei ela só é executada pelo Poder Executivo depois de aprovada pelo Legislativo. E é no Legislativo que você vai ter todas essas discussões que serão feitas dentro dessa diversidade. Então, uma vez que uma lei ela é aprovada, ela não é imposta, ela representa, então, teoricamente, o que a sociedade quer. Então, nesse sentido, claro que algumas leis elas podem fugir, né, na prática dessa concepção, mas eu quero que vocês entendam que o meu limite de liberdade vai ser sempre a lei. Tá? Na Europa, os ciganos e imigrantes lutam por igualdade jurídica, liberdade de trabalho, alimentação, moradia digna nos países onde escolheram viver. Nos Estados Unidos, afrodescendentes indígenas reagem a séculos de dominação e marginalidade. Mulheres, homossexuais, crianças, adolescentes, idosos enfrentam no mundo inteiro situações adversas e reagem diante dos privilégios de outros grupos. Então, a Revolução Francesa, ela nos ensina uma luta por direito, por respeito à diversidade, à humanidade. É uma leitura, claro, que eu posso fazer. Eu tenho que entender que, né, como o livro traz aí para vocês no slide que eu acabei de fazer uma leitura rápida aqui para vocês, traz. No mundo inteiro nós temos diversos grupos que lutam pelos seus espaços, pelos seus direitos. E quem abriu as portas para essas lutas foi a Revolução Francesa, quando ela mostra ao mundo
que o antigo regime não é soberano mais e não é eterno, que governos passam, vontades populares, ideais ficam. Então, isso é o mais importante nós entendermos nesse processo da Revolução Francesa, o poder das ideias, o poder de transformação que nós temos da sociedade e o quanto isso é importante, né? Tem uma palavrinha que nós usamos muito hoje que é a questão da representatividade. Quando nós nos sentimos representados, nós conseguimos pensar possibilidades de outro mundo, de outras formas de agir. Então isso é muito importante. Então quando eu vejo uma revolução feita pelo povo, a partir da insatisfação desse povo dentro de um processo político de um Estado, eu percebo então que nós, povo, temos poder também de transformação. Ora, se os franceses conseguiram, por que nós não? Então isso é muito importante. Claro, a Revolução Francesa não é só ela, né? Depois, ao longo do século XIX, nós temos outras revoluções, outros ideais, outros grupos que vão ser incorporados a esses ideais trabalhados e trazidos por ela. Bom, nossa aula de hoje era sobre isso, as consequências da Revolução Francesa no mundo e o cotidiano da Revolução Francesa. Só para complementar, eles mudaram o calendário, até o baralho, né, que é a família real, já viram, né, ali o rei, a rainha, valente, foi modificado por personagens do iluminismo. Então, a Revolução Francesa realmente tentou romper, né, com toda a estrutura do antigo regime. Então, foi uma revolução completa, porque ela tenta modificar a política, a sociedade, a economia e também os costumes. Certinho? Um abraço para vocês, espero que nos encontremos em breve. Tá? Espero que tenham gostado da aula aí. Até mais para vocês.